Com toda certeza você já deve ter ouvido falar da teologia da libertação. É teologia da libertação no YouTube, no Instagram, nas homilias, nos bancos da igreja, enfim, é teologia da libertação para todo lado. Mas você sabe o que é a teologia da libertação? É sobre esta perversão que iremos falar hoje. Fique aqui comigo para você entender. Olá, meu irmão, minha irmã, salve Maria Santíssima. Antes de falarmos sobre a teologia da libertação, quero agradecer o grande número de visualizações que recebemos nos vídeos que postamos. No momento em que estamos gravando, já contamos com mais de 14 mil visualizações e mais de 1.000 inscritos. É um número muito grande para um apostolado que começou apenas um mês. Então, primeiramente, nós queremos agradecer a Deus por estar nos abençoando e conduzindo o nosso trabalho. Deus seja louvado sempre. E não podemos esquecer também da nossa mãezinha, Nossa Senhora, que está sempre intercedendo por nós. E queremos agradecer você, que divulga nossos vídeos, que comenta, que dá o seu like, o que torna os nossos vídeos relevantes para a plataforma. Quando você nos ajuda dessa forma, você também está catequizando. É por conta da sua atitude de caridade que nossos vídeos chegam a mais pessoas. Receba a nossa gratidão. Deus abençoe. E já aproveitando esse momento inicial, peço a você que dê o seu like. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Comente aqui embaixo e clique no sininho para que você seja avisado a cada vídeo que postarmos, certinho? Pois bem, então vamos à teologia da libertação. Pretendo aqui apenas estabelecer alguns conceitos iniciais para que possamos avançar no estudo dessa praga, desse parasita que se instalou no corpo da Santa Igreja. Como eu disse no vídeo passado, a teologia da libertação é uma espécie de fusão entre o marxismo e a teologia católica, mas utilizando sempre a teologia católica como uma base de sustentação para a implementação da revolução dentro da Santa Igreja, colocando o marxismo sempre acima da teologia. Acontece, meu querido e minha querida, que a teologia católica e o marxismo não se misturam. Pelo contrário, elas são antagônicas. Vão sempre em direções opostas. Então os teólogos da libertação logo buscam uma forma de criar os meios para que a teologia católica se adeque ao marxismo, de uma forma tal que pudesse avançar sem ser notada dentro da igreja, até a implementação total da revolução marxista. Veja, os teólogos da libertação não adequam o marxismo à teologia católica, mas fazem o inverso, querem adequar a teologia ao marxismo. E eles fazem isso utilizando a forma marxista gramscista de implementar essas ideias revolucionárias, fazendo isso aos poucos, de forma cadenciada, tentando minar a teologia católica por dentro. Faz uma revisão, que é revisar essa teologia católica, dando toques revolucionários em séculos de evolução teológica. Voltemos os nossos olhos para um revolucionário marxista chamado Antônio Gramsci. Gramsci era um revolucionário marxista italiano que tinha uma ideia diferente dos outros revolucionários como Lenin, Stalin ou Trotsky. Em resumo, ele pregava que para que a Revolução Socialista vingasse, ela não poderia ser feita apenas por armas, mas o melhor caminho era adentrar nas estruturas da sociedade e lá dentro implementar as ideias marxistas, criando uma alteração feita de forma gradual e fazer isso principalmente nas estruturas que são responsáveis por preparar os formadores de opinião.
E quais são as principais estruturas que preparam esses formadores de opinião? São as universidades, a mídia e a igreja. Mais ou menos na metade do século XX, o marxismo já havia tomado as universidades e a mídia. Isso foi feito através da classe intelectual, ou seja, os professores das universidades já ensinavam utilizando as ideias de Antônio Gramsci. E os métodos também de alguns intelectuais marxistas, que aqui pelo Brasil, né, o mais conhecido é o Paulo Freire. Os jornalistas, os artistas da música, da televisão e das rádios também haviam assumido esse compromisso para converter as pessoas ao marxismo. E faltava quem? Faltava a Igreja Católica, que naquela época representava 98% dos cristãos do Brasil. E a partir dessa necessidade é que eles implementam a teologia da libertação ali no final da década de 60, mais ou menos no final de 69, início de 70. Então a primeira coisa que temos que entender é que a teologia da libertação é uma coisa meio amorfa e ao mesmo tempo mimética. E o que isso quer dizer? Vamos entender esses dois termos, amorfa e mimética. A teologia da libertação ela é amorfa porque não tem uma forma definida de teologia. Quando você olha para a teologia católica, você vê uma forma definida de teologia. Você observa que todos os elementos que constituem essa teologia estão no seu devido lugar e dão corpo para formar toda essa riqueza do depósito da fé católica. Porque partem de um princípio que é tido por nós como a verdade revelada, ou seja, tudo parte da revelação. E para nós católicos, a revelação é composta pelas Sagradas Escrituras e pela Sagrada Tradição da Igreja. E essa revelação é interpretada pelo magistério, né? Que é o único legítimo para isso, tá bom? Quando você olha o protestantismo, em que pese serem pobres teologicamente, capengas com relação à revelação, pois não creem na tradição católica, eles também têm uma teologia formada. Agora, a teologia de libertação não. Eles não têm uma forma. Ela é amorfa. E por não ter uma forma definida, a teologia da libertação é ao mesmo tempo mimética, camaleônica. O que isso quer dizer? Como essa coisa criada não tem uma forma, ela pode se identificar de várias formas. Compreende? Um exemplo para que você entenda. A teologia católica, ela não pode, por exemplo, abraçar as ideias protestantes, porque elas são incompatíveis. Ou seja, como as teologias católica e protestante são contrárias, não é possível que uma se una à outra, certo? Agora, como a teologia da libertação não tem essa forma específica, ela consegue abraçar qualquer coisa. Ela consegue se adaptar para se unir a qualquer ideia ou teologia, percebe? Eu costumo dizer que a teologia da libertação é um vírus que se adapta a qualquer organismo e com o mesmo objetivo do vírus, que é destruir. Essa teologia é tão adaptável que entrou até mesmo nas igrejas protestantes, né? Como, por exemplo, a teologia da prosperidade. Hoje, a teologia da libertação está se transformando em um cristianismo da libertação, entende? Ela se adapta a qualquer coisa. É como um camaleão que muda de cor conforme a sua conveniência. Então, como dissemos anteriormente, a teologia católica, ela parte da revelação de Deus, que é composta pelas Sagradas Escrituras e pela tradição, que é interpretada pelo magistério da Santa Igreja, certo? Mas a teologia de libertação não parte da revelação. Repito,
das Sagradas Escrituras e da tradição. Ou seja, os teólogos da libertação entendem que não precisam partir da palavra de Deus ou do magistério para obter a teologia deles. A TL parte de outro lugar. Ela tem outro princípio que não é um lugar definido, como é para nós. E de onde parte a teologia da libertação? Por ser amorfa e mimética, a teologia da libertação pode partir de qualquer lugar. Pode ser a partir dos pobres, por exemplo, como é tradicional da teologia da libertação. Ou seja, ao invés de pensar na salvação das almas, função precípua da Igreja Católica, vamos pensar na libertação dos pobres e oprimidos. Compreende? Não se preocupa com a salvação das almas, mas se preocupa com a situação social do pobre. Então eles desvirtuam as Sagradas Escrituras e o próprio magistério para adequar a revelação no sentido de que Cristo queria salvar os pobres, o pobre e o oprimido, ao invés das almas. A TL pode partir daqueles agricultores que não têm terra, por exemplo, para exercer o seu ofício, também pode. E aí passa a formar a sua teologia de acordo com os interesses dos sem terras. E como a coisa foi evoluindo para um protecionismo de minorias, a teologia da libertação começa a se adequar a isso também. Então pode a TL adaptar a sua teologia ao movimento LGBT e outras letras mais? Pode também. Tanto é que ultimamente vemos padres em homilias defendendo isso, como o padre Júlio Lancelotti, por exemplo. Pode se adaptar à causa indígena? Pode também. Inclusive a TL tenta junto a Roma uma aprovação de uma liturgia própria para o povo indígena da Amazônia. Pode se adaptar à ecologia? Também pode. Quantas vezes nós já vimos padres em homilias pregando a proteção da Mãe Terra? Ou o que falar da estátua da Pachamama entregue para o Papa durante o Sínodo da Amazônia? Então a TL se adapta a tudo aquilo que vai em direção oposta ao que está definido pela revelação e interpretada pelo magistério. Ou seja, tudo que vai contra a igreja de sempre é assimilado e propagandeado por esse vírus. Entende? E como eu disse anteriormente, a TL foi implantada de forma gradativa, ocupando o lugar da teologia católica em vários pontos. Só que os teólogos da libertação sabiam que chegaria um momento em que essa perversão cresceria tanto que não seria mais possível escondê-la. E quando chegasse a esse ponto, seria preciso optar por ela ou pela teologia católica. E esse ponto de ruptura ocorreu há algum tempo. E eles fizeram a sua escolha pela teologia da libertação. Tendo feito essa escolha, era preciso então acabar com a teologia católica, para que a teologia da libertação ficasse livre para prosperar dentro da Santa Igreja. Para que isso ocorresse, era preciso acabar com a teologia de sempre. É preciso acabar com o magistério. E se for preciso mudar o catecismo, a liturgia e até a Bíblia, eles farão. Tem um ditado latino antigo na igreja que diz o seguinte: tolle missam, tolle ecclesiam, que quer dizer, se você tira a missa, você tira a igreja. Se você destrói a missa, você destrói a igreja. E uma das consequências dessa perversão é a relativização do sagrado, em especial com relação aos sacramentos e principalmente com a Santa Eucaristia. Então, com a reforma litúrgica empreendida pelo Papa Paulo VI, a teologia da libertação se aproveita dessas mudanças para começar a inserir o seu vírus no corpo da igreja. E aqui eu não estou dizendo que a reforma litúrgica foi feita pela teologia da libertação, de forma alguma. Na verdade, eu nego isso. A teologia da libertação não fez a reforma litúrgica. E eu também não estou dizendo
que a reforma litúrgica foi boa ou foi ruim. Não é isso também. A ideia da reforma litúrgica era outra, e futuramente nós iremos falar sobre ela. Mas fato é que a teologia da libertação se aproveita da mudança, daquelas mudanças que ocorriam na liturgia, e começam a implementar suas ideias e profanar a liturgia da Santa Missa e o próprio Cristo Eucarístico. Vamos lembrar daquele episódio ocorrido em uma procissão, onde a hóstia consagrada, que sempre é colocada no ostensório, e que o padre coloca a chamada capa asperge, ou também chamada de capa pluvial, que é aquela capa que o padre usa para pegar o Santíssimo, né, para dar a bênção ou para fazer uma procissão, né, com o Santíssimo. Naquela procissão, o Santíssimo entra na igreja com um drone. O padre coloca um drone para levar o Santíssimo até o altar. É um absurdo. O que falar das missas caipiras, em que mais parece uma festa junina, cantando música sertaneja com os ministros e vários fiéis usando roupas características, de chapéus, tocando berrante, dançando, meu Deus do céu, cada absurdo. E quando o padre consagra o pão e o vinho, ao invés de tocar o carrilhão, que é aquela sineta, era tocado um berrante. Meu irmão e minha irmã, você vê de tudo por aí. E o que é isso? O que isso representa? Representa a destruição da liturgia. Esses fatos que eu narrei, apesar de serem problemáticos, são os mais leves. Como eu disse, destrua a missa que você destruirá a igreja. É o que claramente querem fazer. Destruindo a liturgia, dessacralizando a liturgia, você destrói a Santa Missa. E destruindo a Santa Missa, você destrói a igreja. O que pensar de um padre que consagra um espeto de churrasco e um chimarrão junto com a hóstia, meu Deus do céu? Isso é uma profanação. E o povo bate palma para isso. Até sem saber do que está acontecendo, mas bate palma para isso. O fato de um padre ou de um bispo proibir o fiel de exercer o seu direito de comungar de joelhos na boca é um efeito disso. Porque quando você toma essa posição na comunhão, você está demonstrando uma fidelidade a tudo que a Santa Igreja ensinou. Tudo que ela ensinou sempre. E eles não querem isso. Eles querem te afastar da doutrina de sempre e vê-lo transformado em uma pessoa desapegada das coisas santas e um militante político em favor dessa esquerda criminosa. É isso que eles querem. E se você acha que é uma viagem pensar que a teologia da libertação é um movimento político dentro da igreja, assista esse vídeo onde o Lula confessa ser ele o fruto da teologia da libertação. Era o fruto de uma igreja católica conservadora. E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. É uma coisa totalmente diferente. Ou então, dessa conversa do Lula com o Leonardo Boff, dizendo que a teologia da libertação que fundou o PT. E você muitas vezes disse que as SEBs ajudaram muito a criar o PT. As SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que eu acompanhei tantas, elas não entraram no PT, elas fundaram as células do PT, dizendo é um instrumento nosso para avançar na justiça, na nossa luta. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. Conta das conversas contigo, com o Frei Beto, com tanta gente boa, sabe? O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Possivelmente as pessoas que moram no centro do Rio, no centro de São Paulo, não percebam isso. Bem, meu querido e minha querida, infelizmente essa perversão toda teve algum sucesso. E para enxergarmos isto, basta olhar para alguns padres e bispos famosos, como por exemplo o padre Júlio Lancelotti, padre Zezinho, padre Joãozinho,
Bispo Dom Orlando Brandes, da Arquidiocese de Aparecida, Dom Jaime Spengler, atual presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira, ex-presidente da CNBB, e por aí vai. É preciso que nós conheçamos a teologia de libertação e, conhecendo, nós consigamos identificá-la. Tão logo apareça algum padre ou bispo pregando essa praga, pregando esse desvirtuamento da teologia católica. Nós não podemos aceitar isso. É preciso que a gente fale, é preciso que a gente denuncie isso. É preciso que mais pessoas se levantem contra isso. Então, por hoje é isso. No próximo vídeo nós iremos falar sobre o nascimento dessa praga no seio da igreja, e sobre os reflexos disso na própria história do Brasil em si, do mundo e, por que não dizer, da Santa Igreja. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e viva Cristo Rei!